Você já pensou que alterações do sono podem causar falta de atenção e ansiedade? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Diário do Sono. E você tá vendo, você que está acompanhando os nossos últimos vídeos e podcasts aqui, né? Que nós agora transformamos também, né, Zé Mauro, esse formato aqui em podcast. Exatamente. Se você tá lá lavando o prato, né? Você tá lá no trânsito, né? Quer saber sobre o sono, quer melhorar a sua qualidade do sono, sintonize aí no Deezer, no Spotify, no Google, sei lá o quê. Sintonize aí o Diário do Sono, bate lá, Diário do Sono, você vai ver a gente falando dessa parte importante da nossa vida, que é um sono adequado. Isso, e você que está acompanhando a gente está vendo que nos últimos áudios e vídeos, episódios e vídeos, nós temos falado sobre a relação do sono com diversos transtornos diários, né? Dificuldade de concentração, de memória, obesidade, várias outras coisas, né? Então hoje a gente vai ver aqui a relação que o sono tem com a atenção e com a ansiedade. Então nós vamos ver como alterações do sono causam falta de atenção e ansiedade, como com a história do Fernando. Então nós vamos conhecer a história fictícia do Fernando, que é didática aqui para nós, para a gente entender essa relação com o sono. Então nós vamos conhecer o Fernando. Ele é um jovem adulto de 20 e poucos anos, mais ou menos, que sempre lutou muito para melhorar sua performance nos estudos. E a família dele tinha diversos exemplos de sucesso, sabe, Zé Mauro? E ele sempre se considerou menos do que outros parentes, porque sempre tem aquele primo, né? Sempre. Que passou lá em Harvard e já é professor dos professores. E fica sua mãe falando assim, fulano de tal, olha só, conseguiu um lugar bom, que não sei o quê. O tempo todo do seu ouvido assim, aconteceu isso com o Fernando aqui. Sempre há um primo que, né, vai ser a referência. Então, na infância, o pai do Fernando, muito irritado, acordava ele muito antes do horário para ele poder estudar. Olha só, vai estudar, não tem que dormir tarde não, vai estudar. Estude enquanto eles dormem. Tem um negócio assim, né, rodando aí, né? Sim. E aí o pai dele dizia que ele tinha que estudar com a cabeça fresca para aprender mais. Aí acordava um menino cedo, vai estar com a cabeça fresca para aprender mais. Olha a ideia do pai do Fernando, bicho. O pai devia estar com a cabeça fresca, o Fernando ficava com a cabeça quente, né? Não dormia, ficava ali, diacho. Vamos lá. Só que depois, no ensino médio, o próprio Fernando aprendeu a fazer isso, né? A gente aprende, né, bicho? Aprende. Imagina, o dia inteiro o pai falando, você tem que acordar cedo, você tem que estudar de manhã cedo, não sei o quê. O cara continuou fazendo isso no ensino médio. Isso, então a cabeça dele aprendeu que tinha que acordar muito cedo. Então ele começou a colocar o despertador muito cedo e mesmo com muito sono ele começava a estudar. E mesmo com todo esse sacrifício, ele somente conseguia notas suficientes para não ficar de recuperação. Olha só, o cara se esforçava, mas mesmo assim só conseguia não ficar de recuperação. E quando veio o Enem, né, que é o exame do ensino médio, ele conseguiu entrar numa faculdade, mas não era o curso que ele realmente queria, não era a primeira opção dele, não. E durante a faculdade, ele também se desdobrava, sabe? Estudava demais, com afinco. Só que ele só conseguia nota suficiente para passar. E com os anos, ele ia se sentindo cada vez mais ansioso e mais desatento. E aí, Zé Mauro, olha só. A pessoa que tá lá, né? Não consigo estudar, estudo muito, não consigo concentrar. O que ela vai achar que tem? Vai achar que tem algum problema. Vai achar que, minha atenção tá ruim. O que tá acontecendo aqui? Isso, devo ter TDAH, devo ter algum problema, né, de atenção. Então, quando ele suspeitou de ter algum déficit de atenção, de ansiedade, ele foi consultar com um profissional da saúde mental. E aí, ele queria um medicamento para o alívio desses sintomas todos, que é uma coisa comum. É muito comum. A pessoa, não tô concentrando, não sei o que, tem alguma coisa errada comigo, tô precisando de tomar algum remédio para melhorar minha concentração. E aí, o que esse profissional fez? Ele fez um questionamento minucioso, intenso, sobre o sono do Fernando e sugeriu que antes de qualquer medicação, que o Fernando fizesse uma higiene do sono melhor e se permitisse acordar mais tarde pela manhã, só que sempre no mesmo horário. E o profissional sugeriu ele também assistir o Diário do Sono, tá? Exatamente. Esse profissional falou, assista o canal Diário do Sono, podcast Diário do Sono, você entendeu o que precisa fazer. E aí, olha só o que aconteceu, né? O profissional, ao invés de dar a medicação que ele estava querendo, né, de melhorar a atenção, ele falou, vamos investir no sono. E aí, depois dessa intervenção, o Fernando melhorou muito o quadro de ansiedade e começou a melhorar também o rendimento acadêmico. Ele mesmo viu que não precisava
usar remédio. Muito legal essa história, né? História fictícia, mas acontece. Isso aí acontece. Então vamos assim entender rapidinho como foi a história. Então Fernando sempre acordou cedo para estudar. Acabava que ele perdia um pouquinho do final do sono ali, porque ele tinha que acordar cedo para estudar, mas não aprendia nada, não conseguia atingir os objetivos que ele queria, né? E aí ele foi consultar, depois já na faculdade, foi consultar e falou assim, olha, eu preciso de um remédio para me concentrar. Não estou concentrando bem. O que o profissional de saúde falou? O que o médico lá falou? Olha, vamos ver o seu sono, vamos melhorar o seu sono e ver se depois que melhora o seu sono, você vai continuar desatento assim. O que aconteceu? Ele melhorou o sono e passou a ansiedade. E passou a desatenção também. Então, Zé Maldo, isso é uma coisa comum, né? Sim. As pessoas que acabam dormindo menos para produzir mais, para fazer mais coisas, tem gente que até estimula. Não faça isso. Se você vê gente falando com você, dorme menos para você fazer suas coisas, corre, né? Não Armadilha. vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo, tá? E a gente vai entender agora por que isso aconteceu. Por que será que dormir menos fez com que ele tivesse dificuldade de atenção, ficasse ansioso? Então, gente, para entender o que aconteceu com o Fernando, a gente vai recorrer à saúde do sono, que está nesse artigo aqui, a definição de saúde do sono e tal. Se você quiser, dá uma olhada lá nesse artigo. E esse artigo diz o seguinte, olha só, que as dimensões do sono, elas através de processos genéticos, epigenéticos, celulares e moleculares, dão alterações a processos de nível sistêmico. Então, no caso, alterações das dimensões do sono levam à saúde e à doença, né? E aí, lembrando, você que já acompanha aqui os episódios, sabe que nós temos dimensões do sono. Uma é a satisfação, que é se você acha que o seu sono é bom ou ruim. O outro é o grau de alerta no dia seguinte, né? Quando você consegue ficar acordado. O outro é o horário, que é o horário que você vai dormir, o horário que você vai acordar. O outro é a eficiência do sono, que é o quanto você consegue voltar a dormir rápido depois que acorda ou pegar no sono. E o último é a duração, quantidade que você dorme dentro das 24 horas. Alterações na dimensão do sono podem levar à saúde e à doença, como no caso do Fernando, alterações de ansiedade e de concentração. Vamos ver como isso ocorre. No caso do Fernando, então, ele acordava de madrugada, ele acordava cedo demais, ainda com sono, né? Então, qual dimensão do sono aí que ele ficou prejudicado? Provavelmente a dimensão horário e a dimensão duração. Isso, então a colocação do horário que ele ia dormir, né, não estava muito adequada, porque ele estava acordando muito mais cedo do que o corpo dele pedia. A gente tem um relógio biológico que fala, olha, é melhor dormir entre tal horário e tal horário, entre, sei lá, 10 e 6. Ele estava acordando antes do que o relógio biológico dele pedia e estava dormindo menos. Então, horário e duração estavam afetados aí. Então, isso, tem estudos que mostram que alterações de horário e de duração levam à hiperatividade do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o sistema que avisa pra gente perigo, ansiedade, preocupação. Então quem dorme menos, essa parte do nosso cérebro que se chama sistema nervoso simpático, ela fica mais alterada, fica mais ativa. Isso, então é o sistema de alerta, né? Da gente interagir de forma mais ativa com o mundo. E isso leva ao aumento de catecolaminas, que a adrenalina é uma catecolamina, entre outras catecolaminas, tá? Aumenta a frequência cardíaca, a temperatura do corpo, o metabolismo basal, tudo fica aumentado quando a gente tem alteração de duração e aqui no caso no horário do sono. E isso leva à ansiedade e leva à desatenção. Isso, então é como se o corpo estivesse em alerta para responder a algum perigo e ele está o tempo todo assim, né? Quando ele fica o tempo todo assim, ele fica sobrecarregado e ficando sobrecarregado a gente fica com aquela sensação de o tempo todo algo vai acontecer, o tempo todo tem algum perigo e fica difícil prestar atenção, concentrar, se a qualquer momento você pode ser ameaçado, né? Exatamente. Então aí a gente vê, né, Zé Maldo, como que dormir pouco faz com que a gente fique mais ativo, mais alerta. Não é um ativo produtivo, não. É aquela hiperatividade que já fica prejudicial, que deixa o nosso corpo todo funcionando sob estresse, sobre um alerta constante e alerta constante prejudica muito a atenção, porque olha só, para concentrar, você tem que falar assim, olha, eu vou entrar nisso aqui agora, eu vou estudar, eu vou entender, você precisa estar mais tranquilo. Você não vai fazer isso no meio da faixa de Gaza, por exemplo, podendo tomar... Tá alerta ali. Alerta, porque sua cabeça está pensando sobrevivência, tem que cuidar dos perigos. Quando a gente está muito alerta, é como se a nossa cabeça estivesse procurando um perigo. Não dá para focar. Não dá pra focar. Aí é ansiedade e desatenção. Então a gente entendeu como é que isso acontece aí, né? Você acha que isso acontece com você ou com alguma pessoa próxima a você? Deixa aqui nos comentários, né? Pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. Isso. Tá bom? Invista em melhorar o seu sono e se você tiver dificuldade, você pode procurar a nossa equipe de terapeutas do sono que estão aqui para ajudar você. Tudo bem? Isso porque fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Tchau. Tchau.